Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, nesse mês de setembro, em diferentes países do mundo, estamos notando a ocorrência de eventos extremos que chamam a atenção de diferentes segmentos midiáticos, meios de comunicação, são com vários comentários em redes sociais. Esses eventos catastróficos realmente assustam, porque parece que mostram, parece não, claramente mostram, expressam digamos que a fragilidade ou os limites da própria existência humana, né? Porque são problemas que estão muito além do controle humano. Vamos iniciar aqui esse comentário a partir da questão dos terremotos. Na África, o Marrocos passou por um momento realmente terrível. Passou não, está passando por um momento complicado, que é essa questão dos terremotos catastróficos. Bom, geralmente esses terremotos estão associados ao movimentos de placas tectônicas. Só para se fazer um comparativo, você tem uma mesa, você coloca uma mesa do lado da outra, encostada na outra, e você coloca lá um objeto, como uma garrafa. Se você colocar esse objeto no meio da mesa, um jarro, você coloca um jarro no meio da mesa, se você balançar as duas mesas, o objeto vai, claro, o jarro vai balançar também. Agora, se você colocar esse mesmo jarro entre uma mesa e outra, ele vai balançar mais, porque entre uma mesa e outra está mais instável. É o que acontece com as chamadas placas tectônicas. Entre uma placa e outra, ou seja, como se fosse uma mesa, entre uma mesa e outra, você tem uma área mais instável e, portanto, a ocorrência você pode ter uma ocorrência de terremotos catastróficos de grande intensidade. Bom, mas segundo alguns cientistas, até essa área de Marrocos é um pouco até relativamente distante de limites de placas, mas seria um terremoto considerado raso do ponto de vista da sismológico, do ponto de vista geológico. Bom, isso aí é uma questão de natureza geológica. Agora, e a questão social? Qual a relação entre a questão social e os terremotos? Tem o contexto socioeconômico é extremamente importante para se compreender as consequências dos grandes terremotos. Por quê, gente? Você tem um evento geológico catastrófico que sacode tudo, que derruba tudo, assustador, muito forte. É um evento natural muito intenso, muito forte. Agora, esses impactos são maiores, sobretudo em países pobres. Se você parar para analisar, já tivemos terremotos terríveis, por exemplo, no Japão, que é um país considerado rico, um país desenvolvido. Tivemos muitos impactos, infelizmente, perdas de vidas humanas, tivemos muitos prejuízos do ponto de vista econômico. Só que duas coisas: o nível de destruição de um terremoto em um país desenvolvido é muito menor do que um país subdesenvolvido, com construções mais precárias. Então, o impacto dos terremotos em países pobres, é o caso aí do norte da África ou do Marrocos, os impactos serão maiores. E não é só isso. Não só os impactos do ponto de vista da possibilidade de uma edificação vertical, como um prédio de 20 andares vir abaixo, não, há uma probabilidade maior dos prédios, das grandes edificações verticais, dos grandes prédios virem abaixo em países pobres do que em países ricos, claro que sim. Porque aí entra toda uma questão relacionada à estrutura da edificação. A estrutura de um país desenvolvido, você tem recursos tecnológicos para torná-la, digamos que, mais resistente a alguns tremores, não todos. É uma questão. Só que tem uma outra questão que é importante também: a recuperação das áreas degradadas pelo terremoto em países considerados desenvolvidos é muito rápida. Olha o caso do Japão, que eu acabei citando aqui o exemplo. Em países pobres, se arrasta por décadas. Olha os terremotos terríveis que atingiram o Haiti, um país pobre da América Central, um dos países mais pobres do mundo. Até hoje, a população do Haiti sofre com as consequências do terremoto. E como não interessa a muitas das grandes potências, foi um pouco do que aconteceu na questão da Covid, né? Vários países desenvolvidos vacinando, enquanto que dezenas de países pobres não tinham iniciado a vacinação. Tinha um país aí que estavam no segundo ciclo da vacinação, enquanto vários países pobres não tinham
não tinham sequer iniciado a vacinação, o que é uma visão estúpida de mundo, completamente estúpida de mundo. Por quê? O que é que acontece? Esses países que não se vacinam, lá o que acontece? As novas cepas do vírus podem se desenvolver e atingir esses países desenvolvidos. É como se o cidadão tivesse em um navio, numa classe considerada elite, executiva, o navio começar a afundar, o cara não, tô na classe executiva. Quem tem que se preocupar é quem tá lá embaixo no porão. Não, se o navio afundar, todo mundo vai embora, cidadão. Essa é a questão que tem que se colocar. Então, é importante que os diferentes países do mundo tentem ajudar os países pobres na recuperação, para que esses países consigam se recuperar de terremotos catastróficos. Porque esse não é um problema de um país A, B, C ou D. Esse é um problema da coletividade humana. Porque um país como, por exemplo, estão acontecendo enchentes terríveis na Líbia, que é um país africano também. Um terremoto catastrófico lá em Marrocos. Esses países, se continuarem, esses países vão sofrer esses impactos digamos que desse período pós-enchente, no caso da Líbia, e pós-terremoto, no caso do Marrocos, vão sofrer isso durante muitos anos. E o que vai acontecer é o seguinte: as economias desses países vão ficar mais abaladas, mais prejudicadas ainda, e o resultado é o quê? Vão ter um desespero para que as pessoas possam sair de lá, possam fugir de lá, em busca de melhores condições de vida. Onde? Por exemplo, na Europa. Então, quer dizer, é o mínimo que esses países que colonizaram a África, exploraram tanto da África, deveriam fazer. Ajudar, não só nas ações humanitárias, para se tentar diminuir tanto o sofrimento dos povos africanos, como ajudar na recuperação da infraestrutura básica nesses países que foram assolados por eventos catastróficos, o caso das grandes chuvas na Líbia, dos grandes terremotos no Marrocos, e, por falar em eventos catastróficos, o Brasil também passando por isso. O caso do sul do Brasil foi o caso de uma mistura explosiva entre um ciclone extratropical, ou seja, fora da área tropical, o ciclone que é formado, no caso aí, por um centro de baixa pressão e provocado pelo encontro de massas de ar frias e quentes e frentes frias, quer dizer, tem uma mistura entre ventos com ciclones, frentes frias, todos de forma combinada, provocando uma mistura realmente explosiva. E o resultado disso foram grandes enchentes, prejuízos, perdas de vidas humanas. Então, observe que isso é um outro exemplo de evento catastrófico, que esses eventos exigem da gestão pública, não é, ações concertadas, articuladas. No caso específico do Brasil, que os gestores públicos municipais e estaduais e o governo federal possam trabalhar de maneira articulada e organizada. Nesse momento, não se pode discutir diferenças políticas e ideológicas. A questão é tentar diminuir o sofrimento da população, notadamente os mais pobres, que são aqueles que mais sofrem. Saúde e paz, até a próxima.